Todo ano a gente e vários outros canais no YouTube acabam fazendo um vídeo sobre o custo de vida em Calgary, em Toronto ou whatever. Mas o que a gente quer fazer hoje é uma coisa diferente, é chegar no final do ano e ver, será que a gente conseguiu seguir o que a gente planejou? Quais foram as mudanças? O que a gente pode aprender com isso? Porque todo mundo sabe que life happens. Isso, e como vocês sabem, nos acompanhando no canal, esse ano foi um ano que a life happens de verdade pra nós. A gente comprou um carro, compramos uma casa, compramos um cachorro e isso não veio sem custo. Viagem pro Brasil. Viagem pro Brasil e aplicação pro PR. Então isso não veio sem custo e deu uma cagada no nosso budget e a gente vai mostrar pra vocês a realidade, porque aqui nosso compromisso é com a realidade. Então bora lá ver como é que foi o nosso ano. Esse vídeo é uma responsabilidade fiscal. Porque não deixa de ser, é uma responsabilidade fiscal. Não, foi eu que falo, tu roubou minha. Quê? Não roubei nada. Fala, galera! Fala, pessoal! Hoje a gente vai mostrar, a gente vai abrir o jogo, a gente vai colocar todas as cartas na mesa pra mostrar pra vocês o que a gente se planejou e como acabou sendo a realidade do ano de 2022 quando se trata de gastos. Porque esse ano a gente gastou muito. A gente teve muitas conquistas, mas elas não vieram sem um custo. Bem pelo contrário, né? A gente acabou gastando muito mais do que a gente planejou, mas a gente também fez mais dinheiro do que a gente tinha antecipado. Exato, então não foi um gasto adoidado, sem tanta responsabilidade. Frenético. A gente abriu um pouquinho mais, até porque todo mundo brinca aqui, né? De tipo, casa vai ser o teu maior gasto e o carro vai ser o teu segundo. Então a gente pegou os dois no mesmo ano. E mais o filho do que a dona Sky. Mais Express Entry, que é bem pesado, como todo mundo sabe, e uma viagem pro Brasil. Então bota tudo nesse mesmo ano, no budget do ano, e estoura completamente. Mas a gente quer passar também a realidade, porque muitas vezes o pessoal nos fala, né? A gente pega como inspiração a parte do budget ser tão restrito, e a gente realmente, a gente segura muito, mas ao mesmo tempo tem a realidade. Coisas acontecem na nossa vida e às vezes, pela oportunidade, como por exemplo esse apartamento aqui que estava um preço muito bom e foi no horário, no momento certo, a gente pega e assume um pouquinho mais de risco, executa o nosso plano. Sempre balanceando risco com benefício. A gente não Exato. é doido, mas ao mesmo tempo a gente também não se segura quando a gente sabe que tem uma grande oportunidade na nossa frente. Um dos maiores problemas que a gente identificou com a forma como a gente estava controlando as nossas finanças esse ano é que a gente estava muito acomodado. Tava muito fácil controlar as nossas finanças, porque o aplicativo que a gente estava usando era linkado com o nosso banco, então todas as transações entravam automaticamente e eram categorizadas praticamente automaticamente. É uma boa porcentagem, principalmente aquelas recorrentes, ela já era categorizada. O que a gente achou que era uma baita de uma mão na roda, que ia nos ajudar e a economizar tempo e tudo mais, mas no final das contas acabou sendo um problema para nós, porque por a gente não fazer manual, a gente acabava não controlando tanto. Já entrava ali, quando chegava no final do mês, passamos esse valor aqui em groceries, em compra para casa, ou essas coisas, e daí a gente chegava, só pegava aquela informação no final do mês, quando tu já não podia fazer mais nada, acabou o mês, vamos tentar ser melhor pro próximo. Mas a gente estava tentando algum sistema pra gente ir na frente disso, né? Isso, e aí a gente tentou introduzir reuniões semanais. Então, em vez da gente fazer o budget todo mês, porque a gente sempre fez isso, a gente sempre pegava, final do mês, a gente abria os nossos custos, avaliava onde a gente gastou a mais, onde a gente gastou a menos, o que a gente vai planejar pro próximo mês. Só que a gente decidiu, quando a gente começou a se dar conta que estava saindo do nosso controle, que a gente ia fazer uma reunião toda semana, semanal. E ainda assim, tava saindo do nosso controle, tava muito cômodo, a gente não tinha mais responsabilidade. Eu não diria nem cômodo, no sentido, eu acho que o que não acabou funcionando nas reuniões semanais é que às vezes era, por exemplo, sexta-feira e tu queria olhar um filme ou alguma coisa assim, e tu acaba pulando. Lembra que teve um bom tempo que a gente não fazia semanal, porque é difícil, às vezes, dependendo do que tu tem pra fazer, tem que gravar o vídeo, tem que editar isso, tem que fazer não sei o quê. Então acaba acontecendo coisa na nossa vida e a gente acabava pulando. Então por isso eu acho que foi o principal motivo que não Mas além funcionou. disso, mesmo quando a gente fazia, era muito difícil a gente seguir em frente com aquilo, porque tu ainda tinha a comodidade de, tipo, gastou, já entrou ali, já deu e já sabe, não tem muita accountability, sabe? Principalmente porque eu normalmente fui o que acabou pagando as contas dos cartões, essas coisas assim, fazendo cash durante flow. o mês. Então eu tinha um pouco mais de conhecimento, porque eu tava toda semana ali praticamente, e a Nicole acabava não tendo tanto, por a gente não fazer essas reuniões semanais.
Então até começou a criar um sistema de ficava muita irritação, assim, sabe? Porque daí a Nicole aí não ficava na mesma página. Porque às vezes eu tava, meu Deus, a gente já gastou todo o budget de mercado, por exemplo. E daí a Nicole ia no mercado e, eu posso comprar não sei o quê. E ela tava chegando a um ponto de pedir permissão pra mim, que não é como deve funcionar. Ela deve ter a sua consciência no sentido, ela sabe a nossa situação, e ela faz a escolha, sem pedir pra mim, porque eu não sou o pai dela nem nada disso. É que ficou, no jeito que ficou, como o Yuri tava meio que controlando as finanças, parecia que o budget era dele. Daí às vezes eu ficava até, tipo, que saco, tipo, eu não posso comprar, sei lá, um chocolate, porque o Yuri não me deixa comprar um chocolate, porque ele criou arbitrariamente um valor que não podia gastar. E aí eu ficava incomodada, sendo que, na verdade, nós dois tínhamos noção que a gente tinha gastado a mais, só que como ele tava ali todo dia pagando o cartão, vendo o que tava acontecendo, eu tava meio fora da realidade e tu tava ali o tempo inteiro. E era terrível pra mim ao mesmo tempo também, porque eu me sentia a pessoa que tinha que ficar, tipo... Dizendo não. Porque eu não quero ficar toda hora, não pode. Porque também não é bom pra mim, porque eu quero só... a gente sabe o que tem, e a gente faz nossa escolha e no final do mês tem que fechar. Isso, e daí a gente começou a mudar algumas coisas ao longo do tempo. O Yuri tinha tido umas ideias, eu tive umas ideias, a gente foi implementando. Foi só algum tempo atrás que a gente realmente chegou no que a gente acha que vai ser muito melhor pro ano que vem. A gente já tá começando agora em parte, não 100% do plano, mas a gente vai contar tudo pra vocês. Mas essa é a introdução, né? É isso que a gente precisava meio que, tipo, fazer recapitular o que tava acontecendo, como a gente tava controlando nosso dinheiro. E daqui a pouco, um pouquinho mais pro final do vídeo, a gente vai falar qual é o nosso sistema. Então vai ter os chapters aqui embaixo, se tu quiser ver o que a gente vai usar a partir do ano que vem e qual é o sistema que a gente montou, o método que a gente vai montar. E vai ser um pouco mais pra lá. Mas tu pode pular já direto se tu quiser. Então, indo aqui pro Pocketsmith, que foi a tool que a gente usou pra esse ano, a gente consegue ver que não é nada super fora do comum. A gente tá com 104 mil de income até agora. Ainda é 27 de novembro, então a gente tem um mês no ano. Então tem que levar em consideração que a gente vai ter mais os nossos salários entrando pra dezembro. E mais os gastos. Na verdade, até o salário de final de novembro não entrou ainda, só os custos, que a gente vai receber no dia 30 ali. Então também tem que levar isso em consideração, que a gente vai ganhar ainda mais. E dezembro é um mês que a gente vai gastar mais, porque a gente vai viajar com os meus pais. Mas aí não vai gastar tanto. Eu acho que vai ser só um pouquinho a mais, porque a gente já tinha o budget de viagem. Mas então, vocês conseguem ver ainda que no começo do ano, eu acho que até naquele vídeo, não tenho exatamente qual era, não sei se a gente chegou a falar qual que era o nosso goal pra saves. Não, acho que não chegou a falar. Tá. E daí, mas era entre 15 e 25 mil, porque a gente tem meio que um range, que é tipo o mínimo que a gente precisa economizar e o que seria tipo, nossa, esse vai ser top. Então a gente ainda tá nesse range, porque até agora, aqui se tu for ver, tá em torno de uns 22, 23 mil, que é a diferença, né, entre o que a gente ganhou e o que saiu a gente acabou gastando. Porque o nosso planejamento é tão apertado e tão, como é que eu posso dizer? Contido. Não, mas é tipo, a gente faz um budget quase que agressivo, assim, no sentido de, tipo, a gente vai salvar uma coisa que normalmente as pessoas economizar, não salvar. É saving. A gente vai economizar uma coisa que normalmente as pessoas não economizam. Demora 2 anos pra economizar alguma coisa nesse sentido. E a gente tem um motivo pra isso, né? A gente é muito novo, a gente não tem muitos custos, ou pelo menos não tinha no início do ano, agora a gente tem. E aí o nosso plano sempre foi que a gente ia economizar o máximo possível, porque quando a gente quiser comprar uma casa, que agora a gente já comprou, mas quando a gente quisesse, tipo, expandir a nossa família, ou crescer, ou ter, tipo, viajar, fazer várias coisas, a gente ia ter uma almofadinha ali pra gente conseguir se sentir bem. E esses são os nossos prime years, são os anos que a gente tá mais produzindo e menos e com menos gastos, né? Com o output é menor. Então a gente queria tentar economizar o máximo possível. Isso. Agora indo por categoria, aqui a gente consegue ver que, claro, na parte de earning, de income, a gente acabou ganhando praticamente 4 mil dólares a mais do que o projetado. Até agora. Sendo que tem a metade do salário de novembro, que a gente ganha no dia 30, meu e da Nicole, e tem o dezembro inteiro. Então, claro que isso daqui vai ficar bem maior do que tá ainda, porque faltam 1 mês e meio, vamos botar assim, de salário. Em relação ao custo, não. O custo tá praticamente 11 meses já contabilizado, porque quase todas as nossas contas a gente já acabou pagando, né, para o mês de novembro. A gente não tem muita coisa vencendo no final do mês. Mas então a gente tem o mortgage aqui, que claro, a gente pegou recentemente, então ainda tá em 5 mil. O condo fee, aqui entra o que a gente tá pagando de condo fee,
mais o que a gente gastou de aluguel. Só pra explicar, Condofi é condomínio do É, o prédio. condomínio. E além do condomínio de prédio, que o Yuri tá falando, tá entrando o valor do aluguel, que a gente só trocou o nome da categoria. E dentro do Condofis também, ou é dentro da mortgage? Dentro do mortgage tá saindo property tax. Isso, que é uma coisa que a gente nem estipulou lá no começo do ano. Nem que pensou, nem porque a gente sabia. não ia comprar uma casa, que é o Imposto de propriedade. imóvel. Isso. Em relação ao mercado aqui, tá já $700 acima do estipulado, então a gente Jesus. acabou, claro, a gente sabe que teve inflação e tudo mais. Mesmo a gente pegando a membership da Costco, desde que a gente ganhou o nosso... Ganhou não, que a gente recebeu o nosso carro, ainda assim tá um pouco difícil de se manter dentro dos 900 que a gente estipulou. Então isso daqui tá passando um pouco e ainda, como a gente tem dezembro inteiro, vai passar, provavelmente vai ser uns 1.700 over o que a gente estipulou. Internet a gente tá economizando, então ainda tem um pouquinho... E com internet boa. Isso. Só. Não, pior que não. Essa daqui é por causa do incentivo lá do The Hat? do The Hat, que a gente Sim. tinha praticamente metade da internet da Telus, eles pagavam, a gente pagava $40, então acabou criando uma gordura. Não, mas eu tô falando que a Choque é internet boa. É boa. Não, é melhor. Bem boa. Mas aqui a gente vai começar a pagar, vai ser... Tipo, a gente não tá economizando muito agora com a da Shop, porque é mais carinha. Mais cara que a da The Hat, mas ainda é um preço bom. Em relação a utilities, que é eletricidade e água, praticamente, a gente tá um pouquinho acima. Até A gente acabou gastando bem mais do que a gente planejou no The Hat. Até hoje eu acho que tinha alguma coisa errada com o jeito que eles estavam calculando a nossa eletricidade e água, na real. Porque a gente tava pagando muito mais do que a gente tinha estipulado e a gente nunca gastou tanto assim. Isso, mas... só pra entender, aqui na nossa conta a gente conseguia ver quanto a gente consumiu, quilowatt, ou sei lá como é que eles chamam, né? E daí a gente teve os primeiros meses do ano, que foi, desde que a gente se mudou, então foi agosto, setembro, outubro e essas coisas, e tava tipo um valor. E depois, do nada, depois de uns 2, 3 meses, eu acho que foi em fevereiro, dobrou aquele valor, não um valor em dólares, mas em utilização de quilowatt, sendo que a gente não pagava aquecimento, então não podia ser o aquecimento, e no verão a gente usou ar-condicionado, que daí a gente pagava, que era eletricidade. Isso. E então, eu não sei o que E aconteceu. inverno quando aumentou. Sim, exato, e o aquecimento já era incluso, então ele não tava pagando, não era o aquecimento. E não aumentou o nosso uso. Não, nem A a pau. única coisa que aumentou é que eu comecei a trabalhar de casa todo dia, mas... Não, mas a gente não tinha ar-condicionado, entendeu? Esse Não. foi, então o ar-condicionado consome bastante. Então, não sei o que aconteceu, por isso que a Nicole tá falando, mas vamos seguir pro vídeo não ficar tão grande. Tá. Você Transportation. não falou cell phones plans. O cell phone plans, a gente tem 250 ainda no budget, Vai então dar certinho, eu vai dar acho. certinho, exatamente. Transportation, que aqui incluía lá no começo C-Train, Comunauto e o nosso carro, porque a gente já sabia que a gente ia comprar por volta de agosto o nosso carro, então a gente botou no budget ali. A partir de agosto ia ser uns $2.000 de custo. E isso é muito engraçado, porque a gente acabou comprando em fevereiro, só que demorou tanto pra chegar que chegou em agosto. Então, a gente foi tipo, putz, o karma, né? A gente tinha budgeteado pra agosto, a gente comprou em fevereiro achando que ia chegar antes, chegou só em agosto. A gente comprou em fevereiro achando que ia chegar em junho, por ali, mas chegou em agosto, então Deu a gente tudo certo. conseguiu economizar bastante, porque a gente acabou não pagando as prestações de financiamento e manutenção do carro. Então deu uma economia boa, até por isso que a gente tem 5 mil sobrando aqui, né, entre aspas. Insurance, que é uma outra, a gente tá devendo um vídeo, eu tenho que fazer um vídeo sobre insurance. Tá um pouquinho over aqui, mas ainda assim, eu acho que não vai ficar muito, talvez $200 no máximo de insurance. Só pra explicar, o insurance aí tu tem o tenant e o de vida? Ou... Tenant, o de vida e o nosso aqui também, de owner. Tá, então ali entra o seguro de vida, seguro do aluguel de tenant, né, de como é que é, tipo locatário, e aqui como donos. Isso. Aqui de saúde, a gente tem 425 over, que é, aqui entra, aí acabou entrando na academia, alguns remédios que a gente precisava comprar antes quando não era coberto pelo seguro, alguns serviços, examezinhos que não eram cobertos também pelo seguro, então acabou entrando isso aqui. Eu acho que o que mais aumentou isso aí foi que a gente fez Rumble Boxing. E a gente não tinha planejado, e aí acabou dando uma aumentada bem grande naquilo. Isso. Que acaba acontecendo, porque quando a gente se mudou aqui pra Calgary, quando a gente não tava com um emprego estável ainda, a gente não queria gastar com exercício físico e essas coisas, mas depois acabou... O que não é certo. O que não é certo, mas depois acabou se tornando um pouco mais de prioridade, e até por isso a gente acabou não conseguindo botar no budget lá no começo do ano. Isso. Subscriptions aqui, tudo que é tipo de subscriptions e café, que eu acho que foi o principal. Foi. Mas mesmo assim a gente vai acabar o ano economizando essa parte.
Personal care, que a gente tem basicamente o corte de cabelo da Nicole algumas vezes por ano e o meu corte de cabelo todo mês. Isso. Então aqui a gente também vai acabar sobrando um pouco. A gente só tá indo mais rápido pra não ficar enorme o vídeo. A Sky, que era um item que, primeiro, no começo do ano a gente não tinha planejado. E depois, quando a gente viu que a gente economizou nas passagens para ir pro Brasil, a gente falou, tá, vamos dar uma olhada. Vamos começar a dar uma olhada. E claro, acaba ficando muito envolvido no processo e não teve como voltar atrás. E se vocês não viram todo o nosso processo de adoção da Sky, esse é o momento pra vocês clicarem no vídeo pra assistir depois, porque é uma história muito fofinha, mas, basta, sério, foi um custo enorme que valeu a pena. Isso, claro, valeu muito a pena, mas era uma coisa que a gente vamos gastar uns 2 mil, 3 mil dólares, e acabou sendo 5.500 até agora, fora que tem o mês que vem ainda, tem ração, pegar essas coisas. daycare, pagar hotelzinho de cachorro. Isso, foi muito grande o custo com a Sky também quando a gente viajou no Brasil, porque a gente pegou antes, então teve que deixar quase 20 dias com a mulher, que foi caríssimo. Teve o custo de todas as vacinas, botar tudo em dia, a castração dela, chip, todas as camas, os equipamentos, porque a gente não tinha nada, obviamente, então teve que comprar tudo do zero, treinamento, então foi um gasto muito alto e esse foi um que a gente acabou arrebentando, digamos assim. A gente não... Miscelâneos, que foi aquela categoria que a gente falou, aqui a gente bota só umas coisinhas pra casa quando precisa, a gente acabou estourando nos primeiros 3 meses. Eu acho que foi março. Foi março, eu acho, alguma coisa, março, abril, porque a gente começou, a gente vai... Essa é a pior coisa. Isso é o que não pode acontecer pro ano que vem. A gente vai falar sobre isso depois. Eu sei, mas é só pra dando um negocinho, um pitaco. É tipo assim, a gente tem esse budget do ano inteiro, então a gente tem $1.200, que é o caso dessa categoria, pro ano inteiro. A gente acabou gastando $1.000 nos primeiros 3 meses e a gente fala, a gente só não vai gastar nos outros. Nunca acontece isso. Esquece. Nunca acontece isso. Então, não sei o que ele tá falando, eu acho que super aconteceu. E isso eu não tô falando que é só a culpa da Nicole ou nada disso. Mas não é culpa da Nicole. Não, sei, eu só tô falando. Acontece comigo também. E depois a gente vai falar mais sobre isso. Allowance da Nicole, outra coisa que aconteceu, que é os $200 que a gente tinha livres pra cada um. E essa foi uma coisa que tá gerando um estresse desgraçado no final do ano. Porque ela gastou também, de novo. É que eu tenho os meus depressive episodes. Eu entro meio que numa depressãozinha e daí eu falo pro Yuri, eu preciso comprar alguma coisa pra me sentir um pouco melhor. Como se fosse resolver alguma coisa. Um pouco quem faz terapia sabe que é um pouquinho melhor. E aí eu preciso de roupa nova, não sei o que. Eu engordei, eu emagreci, eu não sei o que. Eu vou pra academia, preciso de roupa pra academia. E daí vou comprar um montão de coisa. E daí eu tenho $200 esse mês, mas tem um casaco que eu quero comprar que é 250. Daí eu pego um pouquinho mais no mês que vem. E daí chega no mês que vem eu quero comprar e aí no início do ano, ainda por cima, eu comprei um Kindle, um relógio e um earbuds da Samsung, tudo no início do ano. E daí, eu fiquei sem mesada por um tempão. E daí eu comecei a continuar comprando coisa e daí eu fiquei sem mesada. No Brasil, obviamente, daí a gente quer comprar uma coisa. Por isso que eu falo, se tu adianta, e isso eu tô falando de mim, porque o meu é o próximo e também tá over. Se tu antecipa, depois quando chega a coisa, tu fica sem reação e daí fica um estresse, porque eu já gastei, mas isso aqui eu muito queria, muito mais do que as coisas que eu comprei. Então fica um caos. E às vezes não é nem isso, é só que tu quer comprar uma coisa pra ti e tu não pode porque tu não tem o budget. Exato. E aí é muito ruim. E isso acabou gerando pressão nas outras categorias como de mercado, porque daí tu quer meio que, fazer as tuas compras naquele ali e daí vai pro miscelâneo. Isso aqui a gente pode botar no miscelâneo, isso aqui... Fica terrível. E o Yuri também, ele comprou um Xbox eu comprei no meio do ano. Isso, no meio do ano. E daí acabou me quebrando o negócio. E daí eu, não vou gastar. Daí tu vai pro Brasil. E daí, mesma coisa. Não dá pra fazer. Apesar de... não é muito É o pior. E claro, a gente tentou, igual a Nicole falou, a gente não foi 100% irresponsável de sair gastando. A gente tentou puxar o freio em tudo que deu nos últimos 6 meses. A gente parece uns doidos. Mas é. Então por isso que algumas categorias, igual subscription, ele não tá mais comprando aquele café ali da Nespresso, acabou. Eu tô sem café. Desde o meio do ano. Aquele valor ele foi só metade do ano, porque a gente falou, não, a gente tem que segurar em outros lugares pra pelo menos não vai se pagar mesmo assim. A gente vai estourar o budget total que a gente tinha planejado. Porque mesmo que outras categorias estejam abaixo, isso que a gente tá falando, no total a gente já passou, né? Sim, a gente viu aqui lá em cima, Tá $401 acima do nosso budget, sendo que ainda não acabou o ano. Exato. E daí o eating out, que é comer fora, a gente ainda tem 354.
E a gente não tá... Tipo, hoje eu tava morrendo de vontade de comer Burger King e o Yuri disse, não viaja. E aí eu não viajei. O de entretenimento, que a gente tinha $100 pra ir no cinema, essas coisas, fazer o date night que a gente tinha lá no começo do ano. Toda hora. E isso acaba sendo sacrificado no final porque a gente foi responsável por outras categorias. Isso. E daí esse daqui a gente vai conseguir economizar uns quase $600. Mas como a gente vai viajar com os meus pais e minhas irmãs, talvez fique meio que elas por elas. E que também foi um planejado de, tipo, esse eating out, de comer fora e o entertainment, vamos segurar mais ainda porque a gente já sabe que tem a viagem. Isso. Então a gente consegue botar dentro disso daqui, né? Um dos maiores problemas que a gente teve esse ano, e a gente se sente muito mal por causa disso, é que esse ano a gente tinha, como a gente tava melhor financeiramente, já tava mais estabelecido, a gente falou que a gente ia dobrar o quanto a gente fazia de doações. Até ano passado a gente sempre fez $100, e aí esse ano a gente ia fazer 200. E acabou que, por causa de todas as nossas compras e todas as coisas, a gente acabou gastando só 100 por mês, em vez dos $200. E ainda não é ruim, só que não era o que a gente estava planejando. A nossa ideia era tirar dinheiro de vivo pra entregar pra artista de rua, pra pessoas que moram na rua. A gente queria muito fazer isso, a gente até falou sobre isso nos stories. E a gente também tem 2 subscriptions que a gente faz todo mês, que é pra Breast Cancer Society e pro Kiva, né? É o nome? E tem mais um outro. Então, isso que eu tava falando, não é nem porque a gente acabou gastando a mais, eu diria. É porque esse valor que tá aqui é o valor das subscriptions. Então é aquelas coisas que eles já vão te cobrar todo mês. Então isso a gente não cancelou nada. Não. Ficou mais ou menos o nível que a gente o que a gente estava fazendo no outro ano. A gente acabou não alterando nada. A gente ainda tem, eu acho, $200 ou $300 numa caixinha, que é o de dar, que a gente acabou dando muito pouco nesse... Porque a gente sempre esquecia, a gente ia saía pra ir na rua, daí a gente, putz, esquecemos um negócio, tinha um cara tocando música aqui que a gente podia dar. Então, isso a gente ainda tem lá, então desses 880, ainda tem uns 100 e poucos que vai sair em dezembro, ali, quando virar o mês. E mais os 300 que tá ali, que a gente ainda... Agora a gente vai ter que fazer alguém feliz ainda. Uma pessoa inteira toma Natal. A gente vai pegar e vai fazer um Natal, porque a gente queria comprar, tipo, uns kitzinhos, umas comidas, uns negócios pra dar pras pessoas e acabou não fazendo por correria, que é um pouco de desculpa também. É um pouco de desculpa. E a gente também tem uma conta no Brasil que a gente tava doando pra uma pessoa no Brasil, que daí não entra aqui. Mas, de qualquer forma, é dinheiro em reais, então meio que... isso não vai ser controlado, mas ainda assim vai... no caso, no nosso budget não conta muito. O total vai ficar entre 50% e 60% do que a gente tinha planejado. O que não é bom. Isso. Do What We Want, que era uma categoria que a Nicole criou, que era o que tinha incluído... O What We Want é, tipo, coisas extras do nosso budget, que não que extras que a gente não pensou, mas coisas que extras da vida. Tipo, laptop, comprar casaco de inverno, essas coisas mais extras, assim, que tu não é, tipo, essencial pra tu sobreviver, mas que são coisas que tu precisa comprar. Não é nem o que eu diria essencial pra sobreviver, eu acho que é uma coisa que tu não vai ter o custo todo mês, é um custo uma vez, tipo... o laptop tu não vai comprar todo mês um laptop, tu vai ter um negócio, entendeu? Infelizmente. Então, é esse tipo de coisa que acabou entrando aqui. E a gente tá bem abaixo ainda. Exato, tá menos da metade. Mas, porém, contudo, entretanto, os $1.000 que a gente tem de travel expense, que a gente não usou no ano inteiro pra usar no final do ano com os meus pais, vão entrar ali. Isso. Então, de 1.323, a gente vai gastar 2.323. Então, tem que lembrar disso também. Então, a gente não tá tão bem assim. Vai acabar que a gente vai ficar uns $400 abaixo. E o Big Events, esse foi o que matou a pau e... porque se tu for ver, esse aqui tá 7.500 acima do planejado. Se só esse aqui tivesse ficado dentro da linha, todos os outros iam se balancear. Não ia ter problema. Top. E a gente já ia estar, porque a gente só gastou $400 a mais até agora. Então esse daqui que foi o grande rombo, que aqui dentro tá o Express Entry, que foi... Porque a gente tinha planejado pro Express Entry somente, que é $2.500. Só que a gente pegou o provincial, então teve que pagar todas as taxas provinciais primeiro e depois todas as taxas federais. Então foi quase que um custo, não dobrado, mas tipo uns 50% a mais. E se tu quer saber de todo esse plano, tu pode assistir esse vídeo aqui, que a gente conta como que a gente fez a aplicação e tudo que aconteceu. Então só isso já foi uns 1.500 a mais. E teve algumas coisas que a gente acabou tendo que traduzir por causa da aplicação provincial que a gente não estava pensando. Isso. Então, mas o total, eu diria uns $1.500 a mais. O que é total valeu a pena. Não, com certeza, não tem nada Quando chegar o PR, vai valer tudo a pena. A viagem do Brasil, que era uma coisa bem grande também, que a gente acabou com um start muito bom economizando nas passagens, pagando uns $1.000 por cada passagem. Foi um preço bem bom.
bem Mas abaixo daí do a que a gente gente falou, pensava. a gente tá economizando. Só que tinha a formatura da minha irmã, Isso. tinha alguns presentinhos que a gente acabou comprando pra família e tudo mais, porque obviamente a gente tava indo pro Brasil, né? Fora que foi, tipo, um tour gastronômico. Eu e Yuri, literalmente, a gente comeu fora praticamente todos os dias, todas as O refeições. que eu acho que nem foi a grande parte do negócio, não foi o grande custo, porque a gente acabou não pagando moradia, essas coisas. É. Eu acho que até a parte da viagem lá em si não foi um custo tão grande assim. Mas Foi os preparativos. antes, lembra? Tu comprou sapato, daí, vestido. esse sapato aqui Não gostei. não gostei. Daí Mas o já não dá pra só devolver. pra não acharem que eu sou louca, eu comprei um sapato de 30 pila. 30 pila. não é. E aí eu não gostei porque era muito alto e doía o meu pé. Daí eu comprei um outro que era um pouco Daí mais teve que comprar roupa pra mim, roupa pra ti, pra formatura. Daí teve, a gente Só o fez... meu vestido foi $400. Exato. Daí a gente fez o teu aniversário lá no Brasil também. Daí a gente pagou Foi bastante. uns 1.000 e pouco também. No meu Mas isso foi aniversário. mais reais, então não foi tanto problema. Foi tipo uns $300, $400 Não, por eu aí. acho. Não, sim, foi. Foi? E aí eu comprei roupa pro meu aniversário. Daí eu Exato. comprei roupa pro meu aniversário com a minha família. Roupa pro meu aniversário com os meus amigos. Roupa pra passear com o Yuri. Então acabou. A gente foi saindo. pra Gramado também. Foi pra Gramados, então teve algumas coisas de gasolina, essas coisinhas assim. Airbnb. Isso, Airbnb. Então acabou saindo. Mas Foi isso bom. é só pra mostrar que não é muito, muito, muito difícil tu chegar no final do ano e tá tudo certinho. É muito difícil. Então é Tomara só... que ano que vem Exato. a gente chegue aqui dizendo: olha, tá tudo verde. Exato. Economizamos tudo. A gente, ao invés de economizar 20, a gente economiza 60. É isso que a Exato. gente quer que aconteça ano que vem. E outras coisas que a gente tem que levar em consideração também, que não vão estar refletindo aqui, é a quantidade de débito que a gente acabou pegando. Então, o carro, claro, tá entrando as parcelas aqui a partir de... A gente começou a pagar em setembro. Então, setembro, outubro, novembro, dezembro, que ainda não entrou, mas vai entrar. Então, esse custo entrou, ok. Mas ainda tem todas as outras parcelas do carro que vão entrar, que a gente acabou de adicionar pro budget do ano que vem. Então, tem a casa também, que é um mortgage, um financiamento da casa, que também, então a gente adicionou débitos na nossa balance sheet, eu diria assim, né? Muito fofinho. Outra coisa que aconteceu é que a gente teve que dar o depósito pra comprar a casa. Não foi só, tipo, a mortgage que a gente tá pagando por mês, que é os valores que a gente vai mostrar depois ali pra vocês. Mas a gente também tá pagando, a gente teve que pagar 12.400 e pouquinho de depósito, mais os custos com o advogado e outros custos. A gente vai fazer um vídeo inteiro falando sobre isso, mas acabou que também deu uma... Quebraram umas pernas. Isso, mas esses 12 mil não estão incluídos aqui no custo. Então, esses 81 mil aqui que a gente gastou não está incluído. Ele vai ser a diferença aqui, porque a gente, como era um down payment, a gente ia ganhar direto de equity da casa, que pra quem não sabe é tipo... Propriedade, né? O valor que tu pagou da casa, do financiamento, o valor que ainda falta pagar da casa e o quanto tu ganharia se tu vendesse. Então, esses 12 mil não foi bem um custo. Não. Entrou na nossa parte de investimento, então ele não botou como custo aqui, então tá entre essa diferença de 104 mil e 81 mil. Porque agora a gente tem $12 mil em real estate. Isso, só tá basicamente. preso no apartamento aqui. Exato. Mas os custos com advogado, essas coisas, tudo entrou como custo aqui dentro. Isso não é investimento. Não jogar pro bar, É custo. puxar descarga. Isso, todas as inspeções, essas coisas tudo. Principalmente a expansão. Então, por causa dos nossos custos terem saído um pouco de controle, por causa de todos os motivos que a gente tinha falado antes, de que a gente tava sentindo que as nossas finanças não estavam no nosso controle, a gente decidiu que a gente vai mudar o método que a gente controla as nossas finanças pra 2023. E aí, faz umas 2 semanas, eu acho, que a gente começou a implementar esse método em parte já agora nesse ano. E aí agora a gente vai explicar um pouquinho de como o que a gente vai fazer diferente, o que a gente tá planejando de fazer, e aí a gente vai reportar ano que vem, depois de uns 2 meses, usando isso pra ver se tá funcionando, né? Exato. Então, a gente tá ainda no processo de fazer uma transição para esse novo método, até porque não é tão fácil de só virar chave assim. A gente já tá começando antes de janeiro. E ele é não sei se... Provavelmente muitas das pessoas não ouviram falar sobre o Dave Ramsey, mas ele é tipo como é que eu posso falar? Um É guru. o herói do Yuri. Não é Tô um brincando, herói, nada disso. Mas tu gosta bastante Não, eu dele. gosto. É tipo, ele é uma pessoa que faz muito conteúdo sobre finanças, ele já tá no ar, ele começou no rádio e depois é americano. Já tá, tipo, 20, 30 anos, sei lá eu quanto. E ele tem uma estrutura muito simples, que eles chamam de, tipo, como gerenciar o teu dinheiro muito mais common sense, que seria, tipo, como
como é que eu posso falar? Senso comum. Senso comum. É com base no senso comum, de tipo, entra dinheiro, sai dinheiro, acabou. Tipo, é fácil, é tipo um balance sheet, sabe? Tu vai controlar o dinheiro dessa forma. Basicamente, aí o Yuri vai explicar um pouquinho mais e melhor, basicamente a ideia deles, e a gente tá adotando, Every Dollar é o nome da plataforma que a gente vai começar a usar. Por quê? Porque a ideia é que todo o dinheiro que tu tem, literalmente every dollar, todo dólar é budgeteado. Tem um emprego, tem um job, tem alguma coisa pra fazer. E isso já dá uma como é que eu vou explicar? Dá uma sensação de controle maior, porque tu sabe exatamente pra onde tá indo cada dinheiro que tu tem, cada dólar. E ele fala também que a parte mais importante que tu tem, o que vai te fazer ficar rico e milionário ou qualquer coisa, é o teu income, o quanto tu ganha todo mês. Então, ele é muito forte em não pegar débito, em não ter débito, não usar cartão de crédito, usar só cartão de débito, porque tu acaba deixando o teu custo mensal muito alto. Então, o que tu ganha e o que tu gasta, ele fica muito próximo, e tu não tem nenhuma margem para risco, nenhuma margem para nada. E isso eu posso até usar o meu quadrinho, que vai ser perfeito. Quem sabe a história do quadrinho, esse é o momento pra dizer. Ai, meu Deus. Esse é o momento pra vocês dizerem que o quadrinho do Yuri é inútil, que não tem motivo pra ele estar usando esse quadrinho. Eu não uso, mas quando eu uso, é uma loucura. Só pra registrar aqui, né, meu quadrinho. Foi? Então, o que acontece? Antigamente, até alguns meses atrás, antes de a gente comprar a casa... Antigamente? Mas no começo do ano e o ano passado, isso aqui era o que a gente ganhava, tá? E o nosso gasto, ele tava mais ou menos por aqui, ó. Eu já até marquei. Então, a gente tinha uns 6 mil de gastos e economizava 1.8, 1.800 a 2 mil dólares, tá? Então, isso aqui é o que a gente economizava todo mês praticamente. Agora, o que aconteceu com a adição de carro, de casa, Sky e alguns outros custos, porque o carro não é só o preço que tu tá pagando por ele, tem também a manutenção dele, gasolina, essas coisas tudo. Pneu de inverno. Casa, a mesma coisa, tem a manutenção dela. Cachorro, reforma. A mesma coisa, não é só o que tu pagou por ele, tem um custo mensal. A gente estragou as máquinas de lavar, a gente tem que comprar, a gente tá meio que financiado a 0% lá, mas ainda é um tipo de financiamento. A gente tem o meu laptop aqui, que também é a mesma coisa. Então, tu acaba aumentando todo mês o teu gasto. Então, apesar de agora a gente tá mais ou menos nesse nível aqui... De income, ainda o nosso custo... Ainda a gente tá economizando praticamente a mesma coisa, tá? Que é uns 1.800 por mês. Ainda tá no mesmo nível. Mas em relação à porcentagem, não tá bom, entendeu? Porque isso aqui subiu muito e praticamente os nossos gastos acompanharam a subida, né? O que não é bem o contrário que a gente quer. A gente não quer, a gente quer sobe muito e aumenta ainda mais. Então, o que o Dave Ramsey fala? Esse verde aqui, o quanto tu recebe por mês, é o teu principal gerador de... em inglês as coisas, eu não consigo lembrar. Pensar em português. De prosperidade, mais nesse sentido de prosperidade. Sucesso. De sucesso financeiro. Esse aqui é o teu poder. Então, se tu tem o vermelho lá em cima, quase estrangulando ele, não sobra tudo. Então, o que ele fala? Imagina se tu paga o teu carro e daqui a pouco, ao invés de ter 8 mil, tu tira $1.000 do financiamento. Então, já cai aqui para 7. Então, tu acaba economizando agora 2.8k por ano, entendeu? Por mês, quer dizer. Então, tu tem mais espaço. E daqui a pouco, tu tira a máquina de lavar lá, paga, e daí tu ganha... e o laptop, tu ganha mais $300 por mês, que sobra todo mês. Então, tu chega quase a $3.000 de sobra. E daí tu paga, claro, isso é bem mais adiante, mas tu paga a tua casa e tu não tem mais o valor do mortgage, que é, agora no nosso caso, tipo, quase com property tax, então só o mortgage seria por volta de $1.500. Tu tira esses $1.500 e daí, meu Deus, teu custo vai, tipo... para 5 mil, sei lá eu quanto, e daí tu economiza quase por mês 4 mil. Imagina a quantidade de dinheiro que tu vai conseguir economizar no mês, para tu conseguir investir em aposentadoria e até em qualidade de vida. Isso não é só sobre ter um monte de dinheiro e morrer com aquele dinheiro lá. Óbvio que não. Bem contrário, na verdade. Mas daí, imagina, tu consegue botar $1.000, $2.000 fácil por ano para viagem,
ou pra alguma coisa assim, ou pra reforma dentro da casa, algumas coisas que tu queira fazer, sabe? Que não é tu ficar em débito, mas pagar com dinheiro. Isso aqui é só pra mais ou menos mostrar... Quantidade de vezes que eu já vi isso ser montado. Olha, sério. Pra vocês acham que ele comprou esse quadrinho pra ficar fazendo um vídeo no YouTube? É esse o objetivo. Só que acaba que ele me mostra no quadrinho. Deixa eu pegar meu quadrinho. Daí ele me mostra no quadrinho. Quantidade de vezes que eu já vi isso aqui. É que isso é muito bom, tu desenhar esse tipo de coisa cada vez que tu vai querer fazer uma decisão. E é isso que a gente sempre faz. Se tu quer, vamos comprar um carro, porque foi planejado a nossa compra do carro. Não foi uma coisa que do dia pra noite, tô a fim de comprar um carro. Óbvio que não. Então a gente já sabia até onde a gente conseguia elevar aquela parte vermelha, que é o nosso gasto. E a gente já sabia que a gente ia ter uma prospecção muito grande nos nossos empregos, que aumentaria a parte verde ali, né, de quanto a gente está recebendo todo ano e todo mês. Então a gente sabia que ia ter espaço para isso. E a gente se preparou para isso até que entra o nosso próximo passo. Que é o passo, na verdade, de que a gente tirou um outro dinheiro que a gente tinha mais setado para investimento, a gente sacou todo aquele dinheiro. Todos os nossos savings, a nossa poupança. Isso, desde que a gente chegou no Canadá, para botar nesse financiamento de carro, porque esse é o nosso plano que a gente quer seguir agora, que é pagar e não ter débito nenhum, tirando a casa. Porque o mortgage, ele sempre separa aqui. Se a gente vê os baby steps, que é como eles chamam, que deixa muito fácil, tu salva primeiro $1.000 de emergency fund. Na verdade, o Emergency Fund, a gente até já fez um vídeo falando sobre isso, é pra ser 3 meses, de 3 a 6 meses do teu custo básico pra sobreviver. Eles falam que $1.000 é o mínimo que tu precisa ter salvo. É só pra começar, porque depois vai ter um step que tu vai montar teu fully funded, que eles chamam, que é o teu emergency fund, o teu fundo de emergência completo depois. Esse daqui é $1.000 só pra caso tu tenha alguma coisa pra alguma emergência pequena, tu não se desanimar e agora vou ter que voltar tudo em débito. É o mínimo que tu precisa. E daí tu faz isso aqui, a gente não setou ainda, mas obviamente a gente tem esse dinheiro, né? Mas só não tá mostrando ainda porque a gente acabou de fazer a mudança, tá em transição ainda, né? Daí o segundo, Baby Step 2, é pagar todo o teu débito. Então se tu for ver, mas a gente comprou um carro de $40.000, mais ou menos, com todas as taxas de transporte e garantia e não sei o que. Por que tá só 14 mil? Porque é justamente o que a gente estava falando, a gente meteu todo o dinheiro porque a gente está seguindo esse plano. O que a gente tinha em investimento, a gente pegou e passou tudo para pagar esse débito para diminuir o nosso risco. Então, provavelmente na metade do ano que vem, a gente já não vai estar mais pagando o carro e a gente vai liberar aqueles $1.000, que é $900 que vai para financiamento, vai economizar com um monte de interest que a gente vai deixar de pagar, que vai dar uma economia de mais ou menos uns $2.500 só de interest. E todo mês a gente vai começar a juros. Então, depois que tu acaba isso, daí tu vai fazer o teu emergency fund de 3 a 6 meses, dependendo de qual o teu risco no teu emprego. Se é um emprego muito mais estável, tu consegue ir mais pro lado de 3 meses. Se é um emprego muito mais de comissão, não tenho segurança no meu emprego, talvez eu possa ser demitido, eu nunca sei. Daí mais perto dos 6 meses, obviamente. Ou se tu é um empreendedor ou um contractor. Exato. Daí é mais imprevisível, então 3 meses. Que isso aqui a gente não começou ainda. Depois disso, daí tu começa a economizar 15% de tudo que tu ganha para retirement, que é para aposentadoria. Então tu vai pegar lá o que entra no mês, 15% vai para aposentadoria e tu separa isso. E uma coisa que eles chamam isso é pay yourself first, né? Isso. Que é tu pagar a ti mesmo primeiro de tudo. Então 15% provavelmente o Yuri vai fazer algum tipo de mágica financeira, que não é bem mágica, mas é como... Não, automático. Que daqui a pouco um dos nossos paychecks vai ir direto pra uma conta de savings, né? Uma conta de poupança. Ou o próprio banco vai transferir já automaticamente quando cair o nosso paycheck, quando cair o contra-cheque, já direto pra conta de banco, de savings. Isso. E é isso que eles falam, de tu pagar a você mesmo primeiro. E é muito legal que eles botam um blog post aqui pra tu ver se tu quiser mais informação, tipo 3 questions to ask before using your emergency fund. Só pra tu saber o que é emergência mesmo, de verdade. Então é bem legal, bem explicadinho, bem montado. Os próximos aqui, claro, a gente pode, se a gente quiser... vamos falar aqui rapidinho, né? O 5 seria College Fund for the Kids. Que então... não vai se aplicar pra todo mundo. Exatamente. Tu pode customizar. Se tu não tem nem filho e não pensa em ter filho, tu só passa pro próximo, não tem problema. Que ele fala que depois que tu
tirou 15% pro teu retirement, que isso aqui vai ser para sempre, daí tu bota um pouquinho para as crianças, né, porque tem conta de investimento que te dão tax advantage, né, uma vantagem fiscal para tu usar essas contas. E daí o Baby Step 6, que é o mais fudido de todos, é pagar a tua casa. Mas ele sempre fala, por isso que ele fala 15%. Então tu vai na ordem. Botou 15% para investimento na aposentadoria, sobrou ainda dinheiro, vai pro college fund. Sobrou ainda dinheiro, ou tu não tem filhos nem nada, daí tu bota tudo no mortgage, entendeu? E isso é importante ressaltar. Esses 15% não é, eu vou pegar aqui um paycheck, um mês, vou pegar 15% e vou botar no meu emergency, no meu retirement fund. Não, esses 15% é do teu income. É todos os anos, a partir do momento que tu fez o teu emergency fund, vai um pouquinho pra cima, tu fez o baby step number 1? Não. Aqui, ó, esse, Baby Step Number 3. A partir do momento que tu fez o Baby Step Number 3, tu vai começar com o Baby Step Number 4, que é quando tu vai começar a juntar 15% de todo o teu income todos os anos pra ir pra retirement, que é a mesma coisa que, tipo, investimento. E depois os 15% para tuas crianças, e aí o que sobrar que tu vai usar pra começar a aumentar os teus pagamentos do teu mortgage. Isso. E depois ainda tem até o Baby Step 7, que é basicamente, tipo, construi a sua riqueza e dá dinheiro, porque é uma parte muito importante que ele fala, a parte de doação, até por isso que a gente quer aumentar pro ano que vem não e só cumprir por isso, 100%. Porque é uma coisa que a gente acredita. Não, sim, é uma coisa que a gente acredita que, tipo, o universo tu dá, tu recebe ainda muito mais, né? E calma aí, só deixa eu finalizar. Ah, tá. E por que tem isso? Primeiro, o cara tem 30 anos no ar usando esse sistema. Ele acabou montando, depois de várias pessoas perguntar como é que tu fez, ele acabou passando e montando uma coisa que seja fácil de seguir. Intuitiva e fácil de seguir. Qualquer um que bate o olho aqui sabe o que aquilo significa. Se tu precisar de mais material de apoio, eles têm aqui também. E também eles fizeram um dos maiores estudos sobre milionários nos Estados Unidos, isso foi, mas os Estados Unidos e Canadá são muito, muito, muito parecidos. Então, nesse estudo que eles fizeram, eles entrevistaram vários e vários milionários, tem toda uma pegada científica por trás disso também para ajudar e para build up em cima daquilo, né, para ver quais são os hábitos, quais são os behaviors, o que as pessoas que viraram milionários nos Estados Unidos fizeram e têm em comum, quais são os principais, né. E isso tudo que ele acabou montando é o resultado da pesquisa dele. Então as pessoas normalmente não se endividam um monte, bem pelo contrário, não têm muitos débitos, não usam cartão de crédito, pelo menos a maioria, né? Claro, tem algumas exceções, mas na grande maioria, se tu usar o cartão de crédito, vai acontecer o que aconteceu com a gente esse ano, que tu vai falar, não, eu vou pagar tudo em dia e eu vou conseguir me manter porque eu controlo. Tu não controla, não vai dar certo, entendeu? Ou talvez tu consiga, mas a gente ainda não conseguiu. A gente se considera, digamos assim, um casal bem estrito em relação a isso, fazendo várias e várias reuniões, igual a gente explicou ali. É uma prioridade na nossa vida controlar isso. Exato. E a gente ainda não conseguiu. Então se tu conseguir, ótimo, maravilhoso. Mas as chances são que tu a matemática tá contra. A matemática tá contra. Uma das maiores mudanças que a gente vai fazer pro ano que vem é que não só a gente vai adotar os baby steps, que a gente já tá no passo 2, a gente também vai usar o Every Dollar, que é uma ferramenta do próprio Dave Ramsey, e é gratuita, é 100% gratuita. Eu não lembro se tu tem como baixar no Brasil. Não sei. Isso é mais Isso é meio ruim. Mas, enfim, essa ferramenta basicamente vai permitir que a gente entre aqui e input, né? Que a gente coloque os nossos gastos semanalmente. Então, diferente do PocketSmith que a gente usava no passado, que o nosso banco linkava direto com a nossa conta e trazia todas as transações, a gente vai ter que sentar toda semana e fazer o nosso budget de novo, né? Ou botar as nossas transações ali. E isso vai trazer muito mais aquela accountability que a gente estava pedindo. Por isso também que eu tô dizendo que não tem muito problema não ter no Brasil, porque tu pode fazer isso numa spreadsheet, não tem muito no Excel. Exato, sabe? Então a gente vai fazer todo manual e primeiramente eu pensei que ia ser muito, muito trabalho, mas agora toda semana, depois que a gente fez pro mês, que a gente começou mais ou menos a metade do mês, agora toda semana é tipo 5 minutos, nem isso, eu acho. E é bem legal de fazer, na verdade. Isso. Porque tu consegue ver tudo que tu tá gastando, ver onde tu tem, onde tu não tem. Isso. E outra grande mudança que a gente vai fazer, a terceira grande mudança, é que ano que vem a gente vai tentar usar cartão de débito. E eu falo tentar porque é uma coisa que a gente vai ter que se adaptar depois de 4 anos que a gente já tá 100% independentes, que a gente
usando cartão de crédito, gente. É muito cômodo, né? E aí, o que implica tu usar cartão de débito? Se tu tá no supermercado, tu quer comprar $150 em groceries, tu não vai poder se tu não tiver $150 na tua conta. Então não quer dizer que tu não vá comprar $150 no futuro. Quer dizer que se não tiver naquele momento na tua conta, tu não vai poder comprar. Então a gente vai tentar se adaptar a isso. A gente pediu esse cartão de débito muito bonito, por sinal, bem nas nossas cores, preto com dourado, do Wealthsimple, que tem 1% back, né? De cashback. Isso. E vai chegar em não sei, daqui a pouco. Dezembro, eu acho que é pra chegar o cartão, e a gente vai tentar começar a usar, mas provavelmente vai ser só ano que vem, não vai ser esse ano ainda. Isso, vai ser ano que vem, até porque a gente precisa ter pelo menos 15 dias de dinheiro quando a gente começa essa transição, né? Que a gente recebe no dia 15 e no dia 30, mais ou menos, né? Então, pra gente começar em janeiro 1, a gente já tem que ter dinheiro para pelo menos 15 dias na conta pra gente conseguir usar o débito e diminuindo. Até o dia 15 a gente recebe o pagamento e daí vem os outros 15 dias e daí por aí vai. Então, até por isso que a gente tá fazendo essa transição um pouco aos poucos, assim, né? Porque daí a gente vai pagar todo o cartão de crédito, porque a gente nunca deixa débito pendurado. A gente sempre paga inteiro o cartão de crédito, porque a gente sempre pensou, vamos usar o cartão de crédito como de débito, e daí a gente ganha os pontinhos e ganha não sei o que. Mas óbvio, isso aí é só... Por que as empresas fazem isso? Pra tu gastar mais, eles ganham mais taxa com isso, fica mais fácil. Mas o cartão de crédito é um grande problema pra muita gente, porque o pessoal gasta com o que não tem. Tu gasta muito, tipo, adoidado. Tu vai lá vai comprar um carro e mete o cartão de crédito, sabe? Tipo, uma loucura, assim. Claro, não tem como fazer isso. Eu sei, eu tô só dando eu tô só dando um exemplo besta pra, tipo, mostrar que é assim que normalmente as pessoas, principalmente aqui eles fazem muito isso. Tipo, é super comum o pessoal ter credit card debt. E, tipo, enorme, valores absurdos. A gente sempre pagou o nosso cartão de crédito em dia, nunca pagamos juros, só que o que o Yuri tá falando é que a gente acaba contando com dinheiro que a gente não tem na conta, por isso que a gente vai ir pra débito ano que vem. Isso. Ou tentar ir pra débito. A Sky já tá começando a ficar um pouco irritada aqui. O que significa que tá na hora de acabar o vídeo. E a gente já tem nem luz aqui, não sei nem se vai dar pra usar esse vídeo. Não, porque tá tão escuro. Fazer ali uma mas aqui já tá de noite praticamente. E a gente não comprou luz porque a gente não tem budget. Então isso é responsabilidade fiscal. Sky, para de lamber isso daqui, Gro. Então vamos dar um tchau pra Sky aqui. Hora de dar tchau. Hora de Morder. dar... Eu sei. Hora de dar tchau, gente. Então é isso aí. Esse vídeo provavelmente ficou longo demais, mas é só pra passar nossa quase filosofia, diria. Filosofia de financeira. E a nossa responsabilidade fiscal. E a realidade, né? De coisas que acontecem na vida e como a gente vai tentar ser melhor ano que vem. Ai! Tchau! Tchau!